Eu espero que ele suma, é uma fraude. Eu não consigo ver o Arias jogando nos Wolves ano que vem, não, Garoni. Ainda mais na segunda divisão e num clima como esse aí. Sinceramente, eu já posso quase cravar, não sei se ele vai voltar pro Brasil. Mas que lá não joga. Mas eu não consigo ver na Europa também um time de nível sequer intermediário contratando o Arias com esse desempenho dele nos Wolves, né? Eu não tô culpando ele, mas é um fato. A gente tem os números que serão analisados por qualquer equipe que não seja de quarta prateleira, qualquer equipe que pense em contratar o Arias. Ele certamente não vai querer jogar na segunda divisão de uma liga importante da Europa. Ele foi para lá para jogar na primeira divisão, ainda que seja num time modesto. Então eu não consigo ver um time da Europa com alguma relevância contratando ele pro ano que vem. Então ele vai fazer o quê? Vai pro futebol árabe? Talvez pro futebol turco, que ele chegou a recusar, o Fluminense até recusou, ele pensou aí quando teve uma proposta no fim do ano passado, mas vai ser algo desse tipo no máximo que ele vai ter de oferta, ou voltar pro Brasil. Eu vejo cada vez mais se materializando essa possibilidade como algo, por obviedade, forte, dele voltar ao Brasil na temporada que vem. O grande foco dele, ele tinha 2 sonhos, né? Ou tem 2 sonhos. Um era jogar na Europa, o outro a Copa do Mundo. Na Europa ele já jogou, mas assim, é complicado analisar, porque a gente tá falando de um... Jogou? Ele tem 10 jogos. São jogou? 10 jogos. Mas assim, quantos jogadores... 9 como titular, tá? Pois é. 9 como titular. Então, são 12 no total, que são 10 jogos de Premier League, 2 da Liga Inglesa, 9 como titular, 3 vindo do banco, mas a média dele é de 50 minutos por jogo. Dificilmente mas na Premier fecha. League tem 11 jogos do time. Então, 11 jogos, 10 dele, mas tem a Copa da... ok. Copa da Liga. Ele tem 12 no total pelo Wolverhampton. E 700 minutos. A média é 50 minutos. 55 minutos, 56 minutos. Começou 9 como titular. No último jogo agora contra o Chelsea, ele não saiu do banco. Sim. Foi a primeira vez que ele não começou e não entrou no jogo. Ficou no banco de reservas, perderam de 3-0 os Wolves. Então, você vê que a culpa não é dele. É claro, talvez ali o descontentamento também do torcedor, muito porque a matéria fala sobre ele estar insatisfeito. E aí o torcedor fala que, você tá insatisfeito, irmão? Pode ir, porque a gente também tá. Lanterna da competição, você não jogou bola ainda, o que pode ser uma verdade. Mas, cara, você tem um período de adaptação. Isso acontece com vários jogadores brasileiros quando vão jogar na Europa. Acontece com o jogador brasileiro... O jogador estrangeiro, quando vem jogar no Brasil, o próprio Arias no Brasil. O jogador brasileiro, quando volta pro Brasil. Exato. O Coutinho, no primeiro ano dele de Vasco, não jogou bem. O Arias, no primeiro ano dele de Fluminense, não jogou o que jogou depois no Fluminense. Então, essa adaptação é natural. Você tá numa liga diferente, com um nível de enfrentamento diferente, com um estilo de jogo diferente. Realmente, o jogo da Premier League é muito mais físico do que é no Brasil, apesar do Brasil ser bem físico também, mas tem jogadores mais altos, mais fortes, mais rápidos, que você precisa se adaptar à forma de jogar, você precisa se adaptar à forma de treinamento. São muitas mudanças, que nem todo mundo chega lá jogando, a grande maioria, na verdade, não chega lá jogando. O grande ponto é que muita gente chega, às vezes, sem tanta expectativa. O Arias não, foi um alto investimento do Wolverhampton, vem com uma expectativa grande depois de uma boa Copa do Mundo de clubes, e o time na lanterna da competição, amigo, ninguém vai ser poupado. Principalmente o jogador que foi contratado para, na teoria, ser um cara decisivo, e não tem sido. E eu acho precipitado pelo lado do torcedor do Wolverhampton, mas assim, é torcedor. Torcedor torce, torcedor é passional, torcedor vai sempre levar no limite, ninguém vai estar satisfeito com o time na lanterna da competição e saindo uma notícia como essa. Se fosse qualquer outro jogador daqui, num time nosso daqui, a gente ia falar a mesma coisa. Pô, o fulano tá insatisfeito, irmão? Um abraço, pega o bonezinho e mete o pé. Mas eu acho que o Arias ainda pode adaptar na Inglaterra, só que é isso, o clima não é bom pra ele, o momento do time não é bom pra ele, e ele tem uma Copa do Mundo daqui. O possível rebaixamento 7, 8 bota meses. muita pressão. O rebaixamento seria só no meio do ano que vem, né? Porque a temporada acabou de começar pra ele, na verdade. Mas vai cair, né? São 2 pontos. Vai cair. Sim. São 2 pontos. Agora começar, vai cair. Vai cair. Não, mas ele pode, pelo menos, encaixar no time a ponto de jogar bem, ainda que o time caia, ele não saia tão mal igual tá nesse momento e consiga se manter na Europa, por exemplo. O time tem o quê? Tem 2 empates e 9 derrotas, né? Se o Arias não tivesse no elenco, teria 2 empates e 9 derrotas. Não teria uma vitória porque o Arias não tá no elenco. E essa raiva pode ter sido muito potencializada também por tudo junto. A matéria, dizendo que ele estava insatisfeito, a derrota pro Chelsea, 3-0, e o fato dele não ter jogado também. Tudo bem, ele vinha jogando e aí a torcida tá com raiva. Ah, você não é um bonzão? Então por que você não jogou e a gente perdeu de novo? Torcedor mistura tudo, é uma raiva potencializada. Pode mudar se ele entrar num jogo e fizer 1, 2 gols. Só que é difícil, agora ele vai ter que puxar muito da confiança. E a gente não sabe como tá a confiança do Arias. Ver torcedor chamando ele de lento pode ter muito com a dinâmica do jogo, porque aqui ele era extremamente rápido, mas tinha espaço para ele correr.
Lá o jogo é muito mais compacto, então ele tem que ser, na verdade, mais dinâmico do que um cara veloz para correr um terreno muito grande do campo. Eu acredito que ele possa se adaptar, mas vai precisar de muita confiança agora, porque não é fácil para ninguém ler isso aí. É desagradável até pra gente ler o que estava escrito ali. Eu acho que no mínimo ele vai ter que aparecer, né? Ele vai ter que se manifestar e falar, gente, ó, não é nada disso. Eu tô tranquilo aqui, tô satisfeito. Não sei se ele vai querer dizer isso, né? Uma assessoria soltar uma notinha, pelo menos, como teve aqui na época do Fluminense, quando ele estava sendo sondado nas primeiras vezes, e ele teve que vir a público e falar assim, não, ele foi numa coletiva e falou, não tem nada disso, eu tenho um contrato com o Fluminense, estou focado aqui, um dia se acontecer, meu sonho, mas eu tô aqui e tal. Eu acho que vai ter que acontecer uma coisa desse tipo lá. E assim, o Arias está insatisfeito. A grande pergunta é, tem algum jogador do Wolverhampton satisfeito na lanterna do campeonato? Pô, que bom que ele está insatisfeito com a situação, que bom. Claro que assim, não é o pensar em voltar, né? O que vazou é o seguinte, não, ele quer ir embora. Ele quer largar lá o osso. Recentemente, Ilan, teve o caso aqui do John, goleiro do Botafogo, que estava certo com o West Ham, já no aeroporto, tudo certo, e aí o West Ham desistiu, aí veio a notinha. Não, nós tomamos a melhor decisão, que era ficar no Botafogo, menos de um mês depois, Nottingham Forest. Olha a Raiz ali, gente, com a camisa do Flamengo. Não é do Flamengo não, né? Nada. Embora pareça, é de um time gigante. É de um rubro-negro, né? De um rubro-negro gigante. Ela arrumou um jeito, eu vou vir com a da Ponte. Tem um time nas Laranjeiras lá que é freguesaço desse time aí, amigo. Nem bom ver esse escudo. Desde a época de Marlon Freitas, né? Impressionante. Belíssima camisa, presente que eu ganhei essa semana da galera lá do Atlético Goianiense. Valeu, pessoal do Dragão. Né? Belíssima camisa. Vocês estão falando que é do Flamengo, não tem nada de Flamengo aqui. É bonito então mesmo, né? Dragão. Atlético que tem o camisa 10, joga muita bola. Robert. Ele pertence ao Atlético ou ao Cruzeiro, se eu não me engano. Joga muita bola, ou o Grêmio, agora fiquei na dúvida, mas o Robert joga muita bola, camisa 10 do Atlético Goianiense. Minha amiga Raíza, Papa, esse assunto do Arias, sinceramente, eu já falei aqui, acho muito difícil que ele topasse voltar pro Brasil e vir pro Flamengo, acho muito difícil. A não mas ser que o Fluminense tão difícil não pague. Mas eu acho muito difícil, mais difícil ainda é imaginar que o Flamengo não vá tentar isso aí. Concorda, Papa? Concordo, e acho que é uma questão aí, é óbvio, tem a idolatria e tal, o jogador do Fluminense, mas tem a questão seguinte, como é que tá o Fluminense financeiramente para pagar um valor alto? O Fluminense que, abriu mão, ele preferia ficar com o jogador, mas o jogador acabou saindo. Se você perguntasse pro Fluminense, prefere vender ou prefere ficar com ele? Acho que a maioria, torcedor, dirigente, todo mundo preferia ficar, né? Tentaram convencer ele a ficar. Mas a questão é, esse dinheiro já foi gasto? O Fluminense tem esse dinheiro em caixa para contratar? Você sabe que é um problema sério para o Fluminense guardar dinheiro, né? Então, o Fluminense, parece que o dinheiro já entra no cofre e já está comprometido. Não foi tudo pago, né, Ilan? Eu acho muita parte que não foi pago ainda ao Fluminense. Eu estou explicando, Garone, o Bandeira, Raíza e Ilan, é o que eu acho que se o Fluminense não tiver dinheiro, o clube vai preferir negociar, ele vai falar, então eu não vou para o Flamengo. Flamengo eu não vou. Não sei se ele vai falar isso. Sim. Mas se ele falar isso, e negar uma proposta do Flamengo que pode ser muito boa financeiramente para ele, ele vai ter que procurar uma da Arábia, de um outro país da Europa e tudo mais. Não sei se conseguem agora, né? Ainda mais porque a fase não é boa. A fase não é boa. A mesma coisa agora o Flamengo querer vender o De La Cruz. A gente vai falar sobre De La Cruz, né? A fase não é boa. Vai vender por quanto? Vai vender por 16 milhões de dólares que o Flamengo pagou? Não. Se vender por 5, lambe o beiço, tá? Mas sabe que o Palmeiras não iria atrás dele? O Palmeiras, com certeza absoluta. Não, mas aí poderia sim. E aí pro Palmeiras o peso é diferente. Uma coisa é o Arias pegar e resolver voltar pro Brasil para jogar no Flamengo, que é um rival direto. Agora pro Palmeiras... seria a última opção. Se não houvesse acerto com o Fluminense, de jeito nenhum com o Palmeiras, com o Cruzeiro... Se o Texas agora, acho que o Flamengo vai tentar. O Flamengo vai tentar, né? Vai tentar. Eu não duvido do Flamengo e Botafogo tentarem. Botafogo também, se acertar, com certeza. O scout do Botafogo gosta bastante do Arias. Eu não duvido do Palmeiras. Qual scout não vai gostar aqui no Brasil, né? Mas vou mandar uma mensagem pra eles, vai explicar que não é tão bom assim. Deixa teu comentário no Twitter lá. Eu falei ontem aqui no programa, a partir do momento que o Arias decidir, falar eu quero voltar ao Brasil, a maioria dos clubes aqui no futebol brasileiro vão chegar com proposta na mesa dele. O Palmeiras é sem dúvida nenhuma. O Flamengo vai tentar, eu acho que com chances menores, por conta da relação que o Arias tem com o Fluminense, né? Ainda que não diria impossível, mas com outros clubes com dinheiro e com possibilidade de brigar por títulos
que tentariam, o Cruzeiro. O Cruzeiro vai classificar também para a Libertadores, vai ser outro time que eu não tenho dúvida nenhuma que vai tentar o Arias. Isso só falando dos times hoje que tem dinheiro, tem condições de bancar. Eu acho que o Fluminense tem condições de bancar o Arias, né? O Arias estava no clube, inclusive, recebeu uma gorda renovação, aumentou bem o salário e tem muito Mas dinheiro vai pagar por isso? a receber. Vai contratar? Mas a questão é que o Fluminense tem muito dinheiro ainda a receber, né? Então fica mais fácil na hora de você poderia abrir mão. A venda o seguinte, foi... ô Papo, a transação foi de 17 milhões de euros. O que eu tenho de informação é que desses 17 milhões, só 7 milhões foram pagos. 5 para o Fluminense, 2 para o Patriotas, que é o clube dele lá, que é esse o valor que eles tinham para receber e tchau. Né? Então faltariam 10 milhões de euros ainda a serem pagos ao Fluminense. Essa informação que eu tenho deve ser algo muito próximo disso. Então, se o Fluminense quer ele de volta, digamos que ele queira voltar, esses 10 milhões, calma, não precisa pagar, né? O que o Fluminense tem que pagar de volta para ele voltar são os 5 ou 7 milhões. Toma aqui 7 milhões que vocês já pagaram, me devolve ele aqui, tá tudo resolvido. É isso. Então, uma operação mais isso, simples, né? Porque, teoricamente, desvalorizou, então às vezes nem isso. Não chega nem mas que seja, né? Que seja 7. O Fluminense pagaria, Raíza. Pagaria feliz. Até porque se ninguém pagar, o Wolverhampton vai fazer o quê? Vai ficar com um jogador que não está sendo utilizado, não está rendendo, vai ficar com ele ali, tendo que pagar ainda 10 milhões? Então, assim, tem que ver se o pensamento da diretoria do Wolverhampton é esse também. Ou se vão ter paciência para olhar e falar, não, beleza, jogador sul-americano, primeira experiência na Europa, já não é um menino, então já chega com muitos vícios, né? Não é alguém para ser lapidado, terminar a formação na Europa, então você precisa esperar. Eu acho que dá tempo de esperar. De você, aí é o meu olhar olhando aqui. Eu, se fosse dono do Wolverhampton, fosse dirigente do Wolverhampton, esperaria. O momento do clube é ruim, não é por conta do Arias, o momento do clube é ruim porque tá ruim, tanto que ele não jogou e perdeu da mesma maneira. E constantemente não joga 90 minutos e o time perde da mesma maneira. Então, assim, são outros problemas que o Wolverhampton tem, além do Arias. Mas é um ativo e é um baita jogador. Agora, precisa de tempo para adaptar ao futebol lá fora. Eu esperaria. Agora, olhando pelo lado do Arias, ele tem que jogar. Tem a Copa do Mundo batendo na porta aí.